Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos, capítulo de número 20. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Sebastião. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Luciano, que nos fez o convite. Que Deus te abençoe. Presbítero Francisco, Deus abençoe. Presbítero Valdos, nosso amigo, Deus abençoe todos os obreiros, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 7. Versículo de número 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte. E aconteceu o seu discurso até a meia-noite. Glórias a Deus. E havia muitas luzes no cenáculo superior onde eles estavam. Havia um certo jovem por nome Eutico, sentado numa janela, e caindo em um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinando-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a sua alma nele está. Amém? Senta adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra conhecida em o nosso meio. Nós sabemos que Paulo estava na sua terceira viagem missionária, aonde Paulo estava pregando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, outrora, é aquele que perseguia a igreja, mas no capítulo de número 9, Paulo, ainda respirando ameaça contra os escolhidos do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor marca um encontro com ele. Ele vê um grande resplendor de luz, ele cai por terra cego. O interessante é que o homem que tinha autoridade para prender, o homem que tinha autoridade para lançar no cárcere qualquer um que falasse a saber acerca de Cristo, uma vez que tem esse encontro, ele cai cego, e é necessário alguém guiá-lo pelas suas mãos. O texto diz que ele está numa rua chamada Direita, quando o Senhor se apresenta a um dos seus discípulos, por nome Ananias, e a ordem dele é: vai até a rua direita. Tem um Saulo de Tarso, ele está orando, e tu irás orar por ele. O interessante é que quando Ananias ouve esta palavra, ele diz: Senhor, de muito ouvi falar deste homem que persegue a tua igreja, persegue os teus escolhidos. Mas o Senhor olha para ele e diz: vai, porque é para mim um vaso escolhido, para levar a minha palavra aos reis, aos gentios e aos filhos de Israel. Isso mostra
a expansão do ministério deste moço por nome Paulo. O texto diz que ele começa a pregoar a palavra e de perseguidor, ele torna-se perseguido. Paulo está expandindo o ministério. Aonde Paulo chegava, todos queriam ouvir a palavra que era pronunciada pela sua boca. A Bíblia diz que até os lenços de Paulo, quando levava aos enfermos, as enfermidades fugiam. E o Espírito de Deus operava milagres extraordinários através da sua vida. Quem é que não queria ouvir este pregador pregar? O texto diz que ele agora está na cidade de Troade, por 7 dias pregando, ensinando a palavra do Senhor, e havia de partir no dia seguinte. Era o primeiro dia da semana, era o culto do partir do pão. Arrumaram um cenáculo no 3º andar. A Bíblia diz que o cenáculo estava lotado, havia luzes, o ambiente era iluminado, e Paulo estava pregando. E a Bíblia diz que um certo jovem, por nome Eutico, se assenta sobre a janela. O interessante é que quem vai para a janela nunca vai para olhar o que está do lado de dentro. Quem se aproxima de uma janela, ele quer observar aquilo que está do lado de fora. E infelizmente, às vezes aquilo que está do lado de fora chama mais a sua atenção do que aquilo que está do lado de dentro. Eutico está sobre a janela. E quando eu vejo na Bíblia a palavra janela, eu entendo que janela é lugar para pessoas indecisas. Elias, quando está pregando no Monte Carmelo, ele olha para aquela multidão e diz: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Se Baal for Deus, pode adorar Baal, mas se o Senhor dos exércitos é Deus, ele é digno de toda a honra, de toda a adoração. Janela é lugar de pessoa indecisa. Eu entendo que janela é um lugar perigoso. Quem é que não se lembra de Davi, um grande guerreiro? Davi era alguém que estava à frente da batalha. Mas um dia Davi decide ficar em casa. E uma vez que Davi fica em casa, ele está dando uma voltinha pelo seu palácio, e Davi vai logo para a janela. E a Bíblia diz que da janela Davi observa uma mulher. Ao observar aquela mulher, ele a deseja com toda a sua alma. E a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Quando eu vejo Davi trazendo a arca para Jerusalém, a Bíblia diz que Mical está na janela. E uma vez que Mical está na janela, Davi vem salmodiando, adorando, exaltando. O texto diz que Mical olha para Davi e pergunta: por acaso tu és um vadio? Isso é postura de um rei? Porque quem anda indeciso, irmão, não entende o que é adoração a Deus. Quem coxinha em 2 pensamentos nunca vai entender o que é render adoração ao Senhor dos exércitos. Mas nesta noite o grandão está na casa e está dizendo: eu estou procurando uma geração de adoradores na minha presença. Me ajuda a pregar, olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: janela é muito perigoso, viu? Perceba que quem está pregando não era o pastor Daniel Alves. Quem está pregando é o apóstolo Paulo. Eu não sei por que Eutico decidiu adorar logo da janela. Eutico está na janela, o culto está acontecendo. É o culto do partir do pão. Tem luzes naquele cenáculo. Os irmãos estão atentos a cada palavra pronunciada pela boca do apóstolo.
Mas Eutico, enquanto está na janela, a Bíblia diz que ele é vencido. Houve uma luta, uma guerra, uma peleja. Ninguém cai, irmão, de uma hora para outra, não. Ninguém cai assim instantaneamente, não. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Mas nesta noite o grandão está na casa e está dizendo: ei, você não vai permanecer nesta janela. Você precisa tomar bastante cuidado, porque eu tenho algo a realizar na tua vida. Eutico está sobre a janela. O texto diz que ele é vencido pelo sono que lhe sobreveio. E o sono que veio sobre Eutico é um sono profundo. A Bíblia diz que Jó fugia da aparência do mal. Parece ser errado, Jó fugia. O ambiente era perigoso, mas Eutico estava confortado naquela janela. O adversário da nossa vida, irmão, a maior mentira do diabo é aquela que não tem nada a ver, presbítero Valdes. Ele vai dizendo que não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Daqui a pouco o camarada está todo embaraçado. Mas nesta noite o grandão está na casa e está dizendo: eu vou lançar por terra todo o laço do passarinho. Tudo aquilo que veio para tentar te matar vai cair por terra, e o meu nome será glorificado e exaltado na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é vencido. O texto diz que uma vez que Eutico é vencido, e o interessante é que poderia ter caído até para o lado de dentro, né, pastor Sebastião? Só que o texto diz que Eutico caiu para o lado de fora. Perceba que era o terceiro andar. Eutico cai do terceiro andar abaixo. E à luz da Bíblia eu entendo que Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Imagina Eutico do terceiro andar. Deve ter ficado todo quebrado, irmãos. Eu quero conjecturar Eutico quebrando o braço, quebrando perna, quebrando o pescoço. E a Bíblia diz que quando Eutico é identificado lá embaixo, ele foi levantado morto. E eu gostaria de pregar aqui sobre o tema: geração que levanta morto e geração que ressuscita morto. Porque a geração que visualizou Eutico no chão é uma geração que não tem autoridade, que não tem intimidade, que não tem poder da parte do céu. Quando eles identificam Eutico caído, a Bíblia diz que eles pegam Eutico parecendo um boneco todo mole e começa a expor, e começa a gritar e dizer: Eutico morreu, Eutico caiu do terceiro andar, não tem mais jeito para Eutico, está tudo acabado. O ministério de Eutico, nunca mais ele se levanta. Porque como é fácil, irmão, apontar a vida de alguém, falar da vida de quem caiu, de quem se afastou, de quem se desviou. Como é fácil divulgar as igrejas que se fecharam nesta pandemia. Mas nesta noite o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu estou procurando uma geração não que levante morto, mas eu estou procurando uma geração que tem autoridade do céu na minha presença, que tem poder dos A primeira geração que encontra Eutico é a geração que expõe. E Jesus conhecia muito bem esta geração, porque a Bíblia diz que uma mulher apanhada no ato adulterano, e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. A geração que levanta morto é uma geração que gosta de expor. Eles pegam uma mulher, colocam ela no meio. Eles vão até Jesus e dizem: Jesus, esta mulher foi apanhada no ato adulterando, e a lei diz que ela precisa ser apedrejada. Eles expõem
a sua situação. Mas enquanto aquela geração que levanta morto está apontando para a mulher dizendo, ela precisa morrer, o texto diz que Jesus está escrevendo com o dedo sobre a areia. Alguns pregadores por aí diz que naquele momento Jesus estava escrevendo uma nova história. Eu não sou bobo, eu quero pegar o gancho e quero profetizar na vida de alguém, porque quem sabe alguém olhou para você e disse, não tem mais jeito, está tudo acabado, está tudo acabado, mas o grandão está na casa e está dizendo, prepara, porque eu ainda sou Deus, que faça uma nova história na tua vida, que faça labacamassúria, andelebacanto cominaia. A palavra do Senhor me afirma que o Senhor, o nosso Deus, oh glória, Ele mesmo disse, ainda que a mãe que amamenta se esqueça de um filho, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Talvez alguém está apontando e está dizendo, não tem mais jeito, está acabado, mas ele está na casa e está dizendo, eu não me esqueço de ti. A promessa ainda está de pé, ainda tem milagre para acontecer. Se Deus é um Deus que se lembra, a mulher está diante de si, ele está com o dedo sobre a areia. Eu quero crer, presbítero Luciano, que naquele momento o contato da mão de Deus ao barro faz ele ir lá no jardim do Éden, quando ele disse, eia, desçamos e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz que ele constrói com as suas mãos um homem do pó da terra e sopra sobre as suas narinas. Naquele momento Deus não estava criando uma prostituta, naquele momento Deus não estava criando um traficante, naquele momento Deus não estava criando um cachaceiro. Pastor Daniel, o que Deus estava criando? Deus estava criando alguém à sua imagem e semelhança. Quando ele está com o dedo em terra, parece que eu vejo ele dizendo, eu não formei ela para ser prostituta, eu não formei ela para ser prostituta. Sabe que o grandão está na casa e está dizendo, ei, talvez tudo está dizendo que não tem mais jeito, não tem mais solução, mas fica tranquilo, porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que o vaso quebrou na mão do oleiro, mas a obra-prima para fazer vaso é barro, a obra-prima para fazer o homem foi o barro. Sabe que ele está dizendo aqui nesta noite, fica tranquilo, o diabo tentou bagunçar, mas a obra-prima está na minha mão, a obra-prima está na minha mão, a obra labacamassúria, embelebacanto cominaia, sabe que é minaia, alabacalabarachuri comandaraia. Oh glória, parece que eu vejo aqueles fariseus dizendo, o presbítero Valdes, ela tem que morrer, ela tem que morrer. Jesus, parece que eu vejo ele olhando para eles e dizendo, fica tranquilo, vocês trouxeram ela para a mão certa, e nesta mão aqui ninguém morre, nesta mão aqui não, esta mão aqui dá vida, vida com abundância, vida com abundância. Oh glória, a geração que levanta a morte é uma geração que expõe, é uma geração que aponta, é uma geração que põe um ponto final. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus dizer que aonde o homem, aonde a circunstância, aonde o diabo colocou um ponto final, o grandão está na casa e está dizendo, não tem nada acabado para você. Ele está na casa e está dizendo, não tem nada acabado para você. Aquilo que parece ser o final é apenas o começo de uma grande história. Parte do Senhor. Tem alguém que acredita comigo nessa noite? Glorifica o nome de Jesus. Geração que expõe, geração que levanta morto. Eu entendo que, pelo menos em 2 lugares, essa geração estava naquele culto. Ou perto da janela, ou do lado de fora do cenáculo. Porque quem está envolvido com as coisas do Espírito é diferente.
Paulo está pregando ainda. Eutico está lá embaixo, todo quebrado. Paulo está pregando, alguém sobe e diz: Paulo, Paulo, parece que eu vejo Paulo. O que foi? Eutico caiu da janela. E na sua volta tem uma multidão. E já deram o diagnóstico. Ele está morto. Não tem mais jeito. Está tudo acabado. Aí Paulo vai fazer a primeira atitude de uma igreja missionária que ressuscita quem morreu. Pastor Daniel, qual é a primeira atitude? A Bíblia diz que Paulo desce. A primeira atitude de uma geração que ressuscita morto é uma geração que desce na presença de Deus. Ele está na casa e está dizendo: ei, quer ver aquele que desviou voltar para aqui dentro? Quer ver aquele que se afastou voltar para o centro da vontade do Senhor? Ele está na casa e está dizendo: então começa a descer diante da minha presença. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o Senhor olha para Jeremias e diz: Jeremias, desce na casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Quando eu olho para Davi, eu percebo que o gigante está lá em cima afrontando, mas Davi desce até o ribeiro para pegar 5 seixos, e a Bíblia diz que Davi pega as 5 pedras, e com apenas uma pedra o gigante cai ao chão. Pastor Daniel, não entendi. Quem desce na presença de Deus sobe com munição para metralhar Satanás. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, porque tem gente que acha que para ter intimidade é subindo. A Bíblia diz que Zaqueu sobe até o pé de figueira brava. Jesus está passando debaixo. Parece que eu vejo Jesus olhando para cima e dizendo: Zaqueu, se tu ficar aí em cima, tu vai ver o cego ver. Se tu ficar aí em cima, tu vai ver o coxo andar. Se você ficar aí em cima, vai ver o curar o leproso. Mas se você descer, eu entro na tua casa, eu mudo a tua história, eu mudo a tua vida. Deixa eu ver se tem alguém entendendo aqui. Ele está na casa e está dizendo: a igreja que ressuscita morto é uma igreja que desce, é uma igreja que desce, é uma igreja que desce, é uma igreja que se humilha, é uma igreja que se prostra diante da minha presença. Ele está na casa e está dizendo: Daniel, aonde tiver pelo menos um adorador, pelo menos um que desça na minha presença, eu estou disponível a fazer milagre. Ele está na casa e está dizendo: está preparado para descer? Está preparado para descer? Está preparado para descer? Então tu vai viver o extraordinário na minha presença. Me ajuda a pregar. Procura alguém aí, diga para ele: a igreja que ressuscita morto é uma igreja que desce. E diz o texto de Paulo descendo. A segunda atitude de uma igreja missionária que ressuscita quem morreu. Diz o texto: e Paulo se inclina. Paulo se ajoelha sobre aquele menino. A igreja que ressuscita morto é uma igreja que gasta tempo em oração, de joelhos dobrados diante da sua presença. Quando eu vejo a mulher entrando na casa de Simão leproso, ela não quer sentar-se sobre a mesa, mas diz o texto que ela vai aos pés de Jesus, e para ir para os pés de Jesus é necessário se inclinar. Enquanto a cambada de discípulos está olhando e dizendo: mas que situação é essa? Porque esta mulher não pegou esse nardo puro e vendeu por 300 denários. Começa a questionar a adoração da mulher. Jesus olha para eles e diz: o negócio é o seguinte: aonde o pastor Daniel Alves pregar, aonde o presbítero Valdes pregar, aonde o pastor Sebastião pregar, vai ter que dizer a ação desta mulher, porque esta mulher se curvou diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Tem gente, irmão, que está procurando milagre
os meus pés é o lugar mais alto que você pode alcançar aqui nesta noite. Quantos acreditam? Quantos acreditam? Ele está na casa e está dizendo: a igreja que ora vê morto ressuscitar. A igreja que ora vê morto ressuscitar. Ele atende a minha e a tua oração. Ele atende a minha e a tua oração. Nós vimos um homem de Deus aqui contando. Ele só apresentou para Deus. Deus direcionou ele. Alguns anos atrás roubaram um carro, irmão. Me roubaram um carro e eu falei: meu Deus do céu. É o único carrinho que eu tenho, Jesus, para andar. Entrei, peguei um carro emprestado e saí procurando, irmão. Procurar um carro roubado aqui em Brasília é procurar uma agulha num palheiro. E eu não sou muito de adorar, irmão. Eu não sei louvar. Aí eu só sabia um corinho da harpa e dizia: Deus vai me guiar com tua forte mão. Só que Deus quer ouvir algo mais profundo. Deus quer ouvir uma oração sincera. Aí eu estou passando ali pela feira do produtor, eu dei um grito: Deus, Emanuel, Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, me direciona nesta hora, Senhor. Quando eu fechei a boca, o camarada que tinha roubado meu carro passa com ele na minha frente, irmão. O coração começou a acelerar, não era por causa do carro. O coração começou a acelerar, não era porque eu estava com medo, mas o coração estava acelerando, porque nós servimos um Deus que responde a oração de um crente na sua presença. Ele está na casa e está dizendo: a geração que ressuscita morto é uma geração que ora. Quando eu vejo Deus marcando o encontro ali com Moisés na sarça ardente, ele vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, no dia que tu saiu da terra do Egito, o meu povo decidiu descer em oração, e por causa da oração do meu povo, por causa do clamor do meu povo, eu desci para dar livramento. Pastor, não me entendi. Ele está na casa e está dizendo: se você orar hoje, ele vai descer, vai te dar livramento, vai operar na tua vida. O texto diz que Paulo desce, Paulo se inclina. E a terceira atitude de uma igreja que ressuscita morto é uma igreja que abraça. Oh, glória! É uma geração que abraça. O texto diz que Paulo desce, Paulo se inclina e Paulo abraça o menino. Oh, glória! Talvez alguém que me ouve aqui, eu estou uns 25 minutos pregando, e quem sabe essa palavra ainda não conseguiu adentrar o seu coração. Porque às vezes ela não está precisando de uma palavra teológica, não está precisando de uma palavra de sabedoria, mas está precisando de um abraço. A Bíblia diz que o filho da mulher morre. Aí o servo de Eliseu tem uma ideia e diz: permita que eu vou lá ressuscitar esse menino. Ele vai com um bordão. Quando ele chega com um bordão, ele bate o bordão no menino e o menino continua morto. Ele volta cabisbaixo com o bordão na mão. O bordão representava a autoridade. O interessante é que nada acontece, Luciano, mas de repente agora Eliseu vai chegando, e Eliseu está cheio do Espírito de Deus. Eliseu está direcionado pelo Senhor. A Bíblia diz que o menino está no quarto alto. Aí ele deita sobre o menino, representando um abraço, porque abraço é caloroso, oh glória. E o calor que estava no corpo de Eliseu começou a passar para o corpo do menino, que estava gelado como um picolé. Pastor, não entendi. Ele está na casa e está dizendo: eu quero levantar uma geração que abraça. Eu quero levantar uma igreja fervorosa, cheia do meu Espírito. E a
através do teu abraço, Deus vai ressuscitar quem já morreu. Através do teu abraço, Deus vai ressuscitar. Joga a mão direita para cima, joga. Ele está na casa e está dizendo: prepara, porque através do teu abraço, alguém que morreu vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar para o centro da minha. Aleluia. Paulo abraça o menino. Quando Paulo abraça o menino, ele olha para aquela geração. A geração que expõe é uma geração perturbada, Luciano, que no momento de crise ela não sabe o que fazer. No momento de causa ela não sabe o que ela tem que fazer. Mas a geração que ressuscita morto é uma geração, aleluia, guiada pelo Espírito Santo. É uma geração guiada pelo Espírito de Deus. E eu quero ter certeza que nesta noite Deus já está dando direcionamento para alguém. Deus já está dando direcionamento para alguém. Porque quem sabe tu está aqui adorando, mas lá na tua casa alguém está morto espiritual. Mas o grandão está na casa e está dizendo: você vai sair deste lugar nesta noite com as armas espirituais que você necessita. Ele está na casa e está dizendo: prepara para ver alguém entrando por estas portas e voltando para o centro da minha vontade. Prepara, porque eu sou fiel com a minha palavra. Se coloca de pé. Urabandaraia sebekeminaia. Ele está na casa e está dizendo: prepara, porque é você mesmo que eu vou usar. É você mesmo que eu vou usar. É você mesmo que eu vou usar. É você que desce. É você que ora. É você que abraça. É você que desce. É você que ora. É você que abraça. Que Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Subir aquelas escadarias daquele cenáculo não foi fácil. Porque para subir é difícil, para cair que é fácil. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Subir é difícil. Jacó tenta fazer tudo errado, tudo errado, tudo errado. Aí o Senhor marca o encontro com ele e mostra uma escada, dizendo: Jacó, comigo é um degrau após um degrau. Eutico subiu a escadaria. Para subir foi difícil, para cair foi rápido. E quem sabe alguém que está olhando está dizendo: acabou, porque Eutico caiu, está todo quebrado. Mas quando Paulo desce, quando Paulo se inclina e quando Paulo abraça, o texto diz que o milagre acontece. Eutico ressuscita. E quem viu Eutico morto, quem viu Eutico caído, agora vai ter que ver Eutico subindo a escadaria novamente. Quem viu Eutico lá embaixo todo caído, vai ter que ver Eutico subindo a escadaria do cenáculo para adorar. Pastor, não entendi. É profético. Ele está na casa e está dizendo: prepara para subir a escadaria novamente. Ele está na casa e está dizendo: vai voltar a pregar, vai voltar a me adorar, vai voltar a me exaltar. Urabaia, maia, sebekeminaia. Gostaria de convidar a minha esposa para adorar o Senhor. Aproveita essa equipe de louvor abençoada. Enquanto ela adora, irmão, já vai subindo aí, porque existe uma escada diante de você. Enquanto ela adora, você já vai subir nesses degraus aí. Enquanto ela adora, você já vai subir nesses degraus aí. Eita glória, porque o diabo é que quer nos ver caído. O diabo é que quer nos ver cabisbaixo. O diabo é que quer nos ver triste. Mas o Senhor está na casa e está dizendo: ei, você foi chamado para me adorar. Você foi chamado para me adorar. Você foi chamado para me exaltar. Ele está na casa e está dizendo: este ambiente aqui é um ambiente de adoração.
Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. E basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga a sua mão, a sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, a tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Se você está sentindo bem, pode louvar. Deixa as lágrimas correr, deixa seu coração abrir. Quando a gente abre o coração para Deus, Ele tem resposta. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos.
Mas não poderia deixar de fazer aqui, quem sabe, um convite. Se tem alguém que talvez esteja afastado e quer voltar para o Senhor Jesus, voltar a ter essa alegria, a convicção da vida eterna. Porque há uma situação no morto, irmão, é que o morto, ele não sente nada, para todo lado que leva está bom. E é meio preocupado isso, não é? Mas quem está vivo não. Certamente aquele rapaz, quando acordou nos braços de Paulo, disse: Paulo, o que eu estou fazendo nos seus braços? Porque agora ele viveu. E quando a gente está vivo com Cristo, Ele fala conosco. Deus falou com você aí nesta noite? Deus falou? Continue falando. Tem alguém que porventura quer fazer hoje um acerto, uma reconciliação, quer voltar hoje para Jesus? Às vezes a gente fala assim, ou alguém